Muito bem, sofrimentos e glória. O tema foi falado o tema geral, algumas das glórias do Senhor Jesus. O irmão Fred já mencionou aquela pergunta: quem és tu, Senhor? E se quisermos conhecer o Senhor Jesus, onde que encontramos Ele? Mateus, onde você vai encontrar o Senhor Jesus para conhecer Ele bem? Na Bíblia. Muito bem. Quem já procurou o Senhor Jesus na Bíblia? Não estou falando assim agora perguntando só para perguntar, mas quem de fato leu a Bíblia pensando, eu quero encontrar o Senhor Jesus ali. Porque muitas vezes não fazemos isso. A gente muitas vezes senta, sim, queremos ler a Bíblia, mas será que o propósito no coração de fato é conhecer a Ele mais? Às vezes a gente quer saber um certo assunto, uma doutrina, um ensino, mas conhecer Ele? Mas é uma coisa que é importante, porque, e vamos abrir uma passagem em Lucas capítulo 24. De quem que falam as Escrituras? Qual que é o tema da Bíblia? Crianças, jovens, quando alguém pergunta para vocês, qual que é o tema da Bíblia? O que vocês vão falar? Ideia? Não? Você consegue resumir a Bíblia em uma ou duas palavras. Davi? Cristo? Prove isso para mim. Tá certo, mas eu quero saber onde que está. Lucas 24, a dica está dada. Onde que está? Qual versículo? Quem vai ler para mim o versículo 27? O que diz no versículo 27? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Vocês perceberam alguma coisa? O próprio Senhor Jesus está falando com esses dois discípulos ali. E ele começa por Moisés, significa em Gênesis. Eles tinham só o Velho Testamento naquele momento na mão, né? Por todos os profetas, e para isso a gente tem que saber que o último livro do Antigo Testamento na Bíblia dos judeus é 2 Crônicas, tá certo, Mike? E eles consideram isso como um livro dos profetas posteriores. Então, Moisés, até os profetas, quer dizer, em toda a Bíblia, que eles tinham, todo o Antigo Testamento fala do Senhor Jesus. É ele o conteúdo, o tema, o ponto central das Escrituras. Então, quando alguém vai te perguntar, resume a Bíblia, qual que é o tema? O que você vai falar no futuro a partir de agora? Vai ainda dizer, eu não sei? O que vocês vão dizer? Senhor Jesus, Jesus Cristo, né? Ele é o ponto central. E quando o próprio Senhor Jesus mostra a si mesmo nas Escrituras, então temos certeza que é com Ele que devemos nos ocupar ao lermos as Escrituras. E quando ocuparmos-nos com o Senhor Jesus, nós vamos ver o caráter dele, as diversas características dele, o que
ele é, como ele age. Vamos ver, enfim, as glórias dele. Que cada ponto que o seu caráter nos mostra é um aspecto de sua glória. Se vocês lembram de Gênesis capítulo 1, tem alguma ideia de alguma glória do Senhor Jesus? Já logo no primeiro capítulo? Às vezes é um pouco escondido, né? Porque no Antigo Testamento não fala Jesus Cristo. Não tem esse nome, mas ele está ali. Se vocês querem até saber um pouquinho mais, domingo passado eu falei sobre isso lá em Diadema, sob o título do Anjo do Senhor. E nós vimos que o Senhor Jesus aparece muitas vezes no Antigo Testamento. Mas aqui em Gênesis 1, por exemplo, cadê a primeira glória do Senhor Jesus na Bíblia? A criação? A criação, ótimo. A criação, alguém fez. Como se chama essa pessoa que fez a criação? Deus, Criador, né? E o que diz no primeiro versículo? No princípio criou Deus os céus e a terra. E no original da Bíblia, na língua hebraica, diz ali literalmente, no princípio criou, singular, deuses, plural, os céus e a terra. Então no primeiro versículo já temos Deus. Mas Deus revelado em várias pessoas. Não fala ainda o nome do Senhor Jesus, mas ele está ali como Criador. E o Novo Testamento nos mostra que ele é o Criador. Então vocês veem que o primeiro versículo da Bíblia já mostra uma glória do Senhor Jesus. E assim vocês podem ir por todas as Escrituras, buscar, perscrutar e ver aquilo. Só que o tema não é apenas glórias. O irmão Fred me deu aqui esse tema, sofrimentos e glórias. E já que o Maicon comprou esse papel bonito, então vamos escrever um pouquinho aqui, pelo menos. Não sou muito bom nisso, mas temos aqui sofrimentos e glória. E essas duas coisas têm uma ligação, uma com outra. Se eu quiser simbolizar os sofrimentos, qual símbolo vocês colocariam? Sofrimentos do Senhor Jesus. Uma cruz. Uma cruz. Inclusive a última letra do alfabeto hebraico antigo. O alfabeto dos judeus mostra que tudo culmina no Senhor Jesus, como o sofredor. E depois, as glórias, vários símbolos talvez, mas qual que seria o símbolo que você colocaria? O pulso, por quê? É porque foi pregado, né? Sim, aí estamos nos sofrimentos ainda, mas glória. Coroa. Uma coroa, por exemplo, porque a coroa simboliza, por exemplo, um rei. Agora não sei como desenhar uma coroa. Muito bem. Tá muito gloriosa essa coroa. Não, essa não. Se vocês querem ver uma, vocês vão lá na internet, procura da Rainha Elizabeth. Não sou desenhista, tá? Muito bem, sofrimentos e glória. As duas coisas vão mão em mão. O Senhor Jesus, já vimos agora, como Criador, ele tinha glórias. Ninguém outro era capaz de fazer do nada alguma coisa. Ninguém outro era capaz de pegar um pedaço de terra, fazer daquilo uma figura humana e colocar fôlego de vida e dar vida para aquilo. Isso é só Deus, é só o Senhor Jesus que consegue. Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele tem glórias
já na eternidade, que ele manifestou na criação. Não estamos agora falando somente dessas glórias. São glórias que havia aqui já, antes de vir à terra. Aí o Senhor Jesus veio à terra. Ele morreu na cruz do Gólgota. E com isso ele adquiriu para si outras glórias que ele não tinha antes. Porque nunca ele havia sido morto, por exemplo. Nunca ele ressuscitou antes. Então agora ele tem as glórias, por exemplo, do ressuscitado. Alguém que venceu a Satanás. Mas para isso, ele precisava entrar na morte. Ele precisava sofrer. E nós temos alguns versículos na palavra de Deus, na Bíblia, que nos mostram essa relação também. Eu fiz uma lista aqui de vários versículos e podemos anotar alguns deles. Mas primeiro eu vou perguntar para vocês. Vocês têm ali a pastinha? A apostila? E temos ali o ponto 1 na página 2, sofrimentos e glórias, 2 versículos chaves do Novo Testamento que falam sobre isso. E agora vamos ver quem já se ocupou um pouco com a Bíblia também. 2 versículos que fazem um relacionamento entre sofrimentos e as glórias depois, as glórias novas que o Senhor Jesus recebeu. E então também entrou de novo naquela glória celestial onde ele estava antes, e ele está com uma dupla glória, podemos dizer agora, né? Alguma ideia? Tem um versículo bastante conhecido até, que a gente lê muitas vezes. O Michael até já está com a Bíblia aberta, ele está proibido de falar agora. Alguém outro? Que ele já falou, no Novo Testamento, tá? Alguma ideia? Nenhuma? Vai. Ajuda eles. Salva a pátria. Na verdade, eu acho que o que eu pensei aqui não é tão dentro do que você falou, mas eu pensei em Efésios 1:20. Efésios 1:20. Vamos abrir então. Vamos ver o que o Michael vai nos mostrar.